Queridos, abram comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. É a palavra que encerra um ciclo de domingos nesta casa. Quero também lembrá-los que quem ficou em casa para ver o culto na internet vai ter que se contentar com a palavra em outro ambiente, porque por causa de uma falha técnica, por causa da chuva que molhou o molden, quem está em casa não vai ver o culto, só você. Então o culto é exclusivo para você, amém? Aleluia! Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 5 de Lucas, versículo 1: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, obrigado porque a tua palavra é fiel. Ela vem sempre com propósito, porque o Senhor é intencional em tudo que fala e faz. Que a tua palavra venha produzir em nós primeiro, Senhor, o peso desta palavra, e gerar em nós entendimento, consciência espiritual daquilo que de fato o Senhor está fazendo na invisibilidade. Pai, nós queremos obedecer a tua voz, nós queremos estar sob o comando da tua palavra, nós queremos estar debaixo da tua palavra, e nós queremos lançar as redes onde o Senhor mandar, Senhor, porque não é mais sobre o que queremos, mas é sobre a tua vontade. Que a tua vontade sobrepuja a nós, Senhor, e que nós possamos fazer exatamente como o Senhor tem nos ordenado, e que a tua palavra vá e produza resultados que ecoem aqui e na eternidade, em nome de Jesus. E todos digam, assentai-vos, meus irmãos. O que me chama a atenção é que Pedro e aqueles homens eram especialistas em pescar. Quando acabou de falar tudo, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas. O que o Senhor chama a nossa atenção para esse tempo é que Ele está nos convidando e nos lançando debaixo de uma palavra, para que nós saiamos da superficialidade para irmos para um ambiente de profundidade. Aleluia! A palavra vai dizer que Simão respondeu: Mestre, nos esforçamos a noite toda e nada pegamos. Pedro estava debaixo das orientações do seu conhecimento. Quantas vezes nós, debaixo de orientação do nosso próprio conhecimento, inteligência, entendimento e habilidades, nós fazemos algo que parecia que iria dar certo, mas dá errado.
Sim ou não? Então, Pedro está dizendo: mestre, nós nos esforçamos a noite toda e nada apanhamos. E eu acho incrível isso aqui, porque Pedro está falando assim: Senhor, mesmo tendo todas as habilidades para pescar, não aconteceu. Pedro está dizendo: Senhor, segundo nosso entendimento, nada aconteceu. Senhor, segundo nossas habilidades, nada aconteceu. Senhor, segundo a nossa técnica, nada aconteceu. Você está aí ou não? Mas, segundo ou sob ou debaixo da tua palavra, lançaremos as redes. Sim ou não? Quando eles fizeram isto, o versículo 6 vai dizer que isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Em algumas versões diz que eles colheram uma grande e abundante pesca. É engraçado porque essa versão que diz que colheram, a gente colhe na terra, né, Diácono Luiz? Como é que se colhe ali no mar, Luiz? Não é? Toda igreja precisa entender que nós estamos no final de uma reta. Estamos na reta final do ano de 2025. Eu amanheci hoje com algumas perguntas para mim mesmo: se tudo que fiz foi suficiente e se tudo que deixei de fazer foi necessário. É tempo de muitas e profundas reflexões. É normal que nessa vida, no final de ano e no final de um ciclo, nós possamos olhar para a nossa vida e pensar se algo faltou ou se algo nós colocamos demais. É um tempo que geralmente no aniversário ou numa mudança de ciclo, de etapas de tempo, de ciclo de tempo, a gente geralmente fica mais reflexivo, porque a gente pensa: será que de fato eu fiz tudo o que deveria? Será que eu me esforcei debaixo da palavra como o Senhor orientou? Será que eu fui obediente na totalidade daquilo que Deus disse? Então, nessa expectativa, Deus me deu essa palavra e eu gostaria de compartilhar com você neste dia, nessa noite, nesse último domingo do ano de 2025, porque nós estamos encerrando um ano e estamos indo para um novo ciclo, para uma nova estação, para um novo ano. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o Deus que controla o tempo, as eras e todos os minutos do tempo, Ele já foi lá no futuro. Aliás, Ele segue e Ele vai num planeio entre o futuro e o passado, e Ele vem lá da eternidade para o tempo de hoje para falar assim para você: se você estiver debaixo da minha palavra, fique tranquilo, porque sob a minha palavra você vai colher aonde os outros não colhem, você vai chegar aonde os outros não chegam, você vai entrar por portas que os outros não perceberam, porque eu estou abrindo portas. Olhe para alguém e diga: nós estamos encerrando um ciclo, porque Deus está inaugurando um novo tempo. E é importante observarmos neste texto muito conhecido pela igreja, é que Pedro está passando uma noite, e a Bíblia diz que Pedro a noite inteira pescou e nada apanhou. Diga comigo: a noite toda Pedro pescou e nada apanhou. Quando nós lemos o Salmo 30, verso 5, porque Salmo não tem versículo, é verso, nós descobrimos algo que a noite para o crente ela significa um período. Porque a palavra diz no Salmo 30, verso 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E este noite não é de um período de a meia-noite, de 1h da manhã, não. Esta noite é um período. E Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu estou encerrando um período em tua vida e estou inaugurando um período de um novo tempo que você vai colher.
Como? Abundantemente. Como? Milagrosamente. Porque, como disse o pastor Márcio, há muitos maus presságios para 26, mas nós não estamos debaixo de presságios, nós estamos debaixo de uma palavra, e a palavra vai nortear o nosso destino, a nossa jornada, a nossa navegação, a nossa caminhada, os nossos voos, eles serão tranquilos, porque ainda que haja turbulência, nós temos um Deus que tem controle sobre o vento. Quem está aí pega. Só que aqui a Bíblia está falando de uma noite literal. É uma noite mesmo que Pedro está vivendo aqui agora. É sobre um período de sol e lua que Pedro está agora. Esse ano de 25 não foi tão fácil para muita gente, inclusive para muitas igrejas. Há relatos de muitas igrejas que fecharam as portas. Por quê? Porque não conseguiram manter as portas abertas, não conseguiram pagar aquilo que era o básico da igreja, a luz da igreja, o aluguel da igreja. Mas, queridos, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi fácil? Não, mas o Senhor tem nos sustentado todo dia. E quando a gente pensa, mas e agora? Queridos, agora o Deus do ontem, o Deus do agora, é Deus do futuro, é o Deus de sempre. O Deus que cuidou de você ontem, Ele está cuidando hoje e vai cuidar amanhã, porque você e eu estamos debaixo de uma palavra. Somos sustentados por uma palavra. Colhemos por causa de uma palavra, pescamos por causa de uma palavra, as portas se abrem por causa de uma palavra, o Senhor nos dá acesso por causa de uma palavra. Então escute isso bem e grave na tábua do teu coração. Se você no ano de 2026 estiver debaixo de uma palavra, você não vai temer o terror noturno, nem a seta que voa ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e você não serão atingidos, nem você, nem sua casa. Sabe por quê? Porque você estará debaixo de uma palavra. Quem crê vai pegando. Esse era o tempo que Pedro estava vivendo, um tempo que não era fácil, porque ele passou a noite toda e não apanhou, mas sobre uma palavra ele colheu. Um período inteiro que ele apostou dar certo, mas não deu. Algumas coisas que ele planejou saíram do planejado. Pedro tinha uma certeza: vamos pescar muito. Mas eles não pescaram. Mas ele, depois que ele ouve a palavra de Jesus, agora ele está debaixo de uma, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, diga: eu estou, minha família está, meu casamento está, minha empresa está, meu empreendimento está, meus filhos estão, minha parentela está, debaixo de uma palavra. Quem crê, diga glória. Será que tudo que você planejou de 24 para 25 aconteceu? Será que tudo que aconteceu em 24 foi exatamente como você pensou e planejou? Eu tenho certeza que não. Porque os homens fazem planos, mas a última palavra é dele. A última palavra não é minha, não é sua. Por melhor planejador que seja, por mais organizado que seja, por mais que você entenda de cálculos, medidas, queridos, a palavra final é dele. Nós precisamos lembrar de uma coisa: é que a Bíblia diz que nós passaremos por tribulações, mas que também a alegria virá.
Nós estamos debaixo de uma promessa, e por isso nós nos movemos de forma diferente, Albert, porque sabemos que apesar de tudo que o Senhor está permitindo, Ele está conosco. Ainda que Deus tenha permitido um dia mau, ainda que Deus tenha permitido que alguma coisa tenha saído do controle, Ele está te dizendo aqui nesta noite: toda a palavra que eu te prometi, eu vou cumpri-la. Sabemos que apesar de tudo, o Senhor está conosco, e Ele vai fazer cumprir cada palavra e cada promessa dEle que está sobre a tua vida. Mas para isso, a promessa depende de um outro posicionamento, o posicionamento da obediência. Não existe promessa que se cumpre sem estar debaixo de obediência. Tem gente que cobra Deus e diz: Deus, não aconteceu, mas a tua parte de obedecer você não fez. Sua parte de obediência você não cumpriu. Aí você está cobrando Deus de algo, só que Deus está falando: olha, se você andar debaixo da obediência, eu vou cumprir cada palavra que eu liberei deste altar para a tua vida, para a tua casa, para o teu destino, para o teu futuro. E aquilo que você nem pensava e nem imaginava, eu já planejei, já preparei, e já está tudo pronto para a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Pedro pescou a noite inteira. Pedro não era um leigo na pescaria, ele era um expert, ele era um especialista, Carlos, na pescaria. Ou seja, um dia ele foi um pescador, ele cresceu como pescador, ele chegou a ser dono de barcos, então um homem de uma expertise. Mas Jesus está deixando claro para ele, para você e para mim nesta noite: dependa menos dos teus barcos e dependa mais da minha palavra. Quem está aí pode dizer glória a Deus por isso. Pedro sabia que estava fazendo, ele sabia o horário exato que os peixes que eles foram buscar estavam, ele sabia como se moviam os cardumes ali, mas ele sabia de uma coisa: eles estão saindo de uma noite inteira de frustrações, mas ele vai se encontrar com alguém que muda o quadro, que muda o cenário, e transforma frustrações de um dia anterior em dias de colheita e pescaria abundante. Deus está falando para alguém aqui nesta noite: ainda que você tenha se frustrado com algum dos teus planos, dos seus planejamentos, das suas vontades, do teu querer, eu já preparei uma palavra para que você se submeta debaixo desta palavra, e se você ouvir a minha voz e a minha palavra, você vai colher aonde os outros se frustraram. Existe uma diferença de pescar e pescar com Jesus. Existe uma diferença entre pescar com suas habilidades e outra coisa, pescar sob uma palavra de Deus. A questão nesta noite é: qual é a sua escolha para 26? É plantar segundo aquilo que é o teu entendimento? É fazer segundo aquilo que você sabe? Ou fazer segundo a vontade do Pai? Eu decidi não me movimentar sem uma palavra. E você? Existe uma diferença entre pescar e pescar com Jesus. Existe uma diferença entre caminhar e caminhar com Jesus. Existe uma diferença de alguém que está sob a palavra de um homem e a quem está debaixo da palavra de Jesus. Porque o resultado muda. A questão não é eu me movimentar na direção errada, sob a palavra. É eu me movimentar muitas vezes errado, porque eu estou me movimentando debaixo de uma palavra humana. Mas outra coisa é eu me movimentar corretamente, porque estou debaixo de uma palavra divina. Aleluia. Existe uma diferença entre trabalhar e trabalhar com Jesus.
Existe uma diferença entre se relacionar e se relacionar com Jesus, porque Pedro pescou, mas Jesus não estava naquela pesca. E quando Jesus não está na pesca, Christian, nós nos esforçamos, mas não colhemos. Nós nos dedicamos, mas não vivemos a totalidade daquilo que Deus tem. Pedro entendia tanto de pesca, que ele foi pescar com base em seu conhecimento, a base daquilo que ele estudou, a base daquilo que ele sabia. E existe algo muito interessante aqui. Mas apóstolo, nós não devemos nos capacitar? Sim, devemos e precisamos nos capacitar, mas o que eu estou dizendo é, eu não posso ter a base da minha vida no meu conhecimento, na minha vontade. Eu preciso estar debaixo de uma palavra. Eu preciso estar pronto, obviamente, porque depois que eu estou pronto e Jesus vem com a palavra, existem duas coisas que se movem. Uma, eu estar pronto e capacitado, e outra, estar debaixo de uma palavra. Isso me faz ir mais longe e fazer algo extraordinário. Você está aí ou não? O que o Senhor não quer de nós no ano de 26 é que nós mantenhamos a confiança em nós mesmos, porque nós sabemos que se Deus não mandar os peixes, se Deus não mandar a provisão, ninguém pode fazer. Está escrito no Salmo 23 que Ele é quem prepara a nossa mesa. Diga: o Senhor, debaixo de uma palavra, já me preparou uma mesa. Amém? Ele é quem coloca nosso pão, Ele que coloca a nossa água, Ele que nos veste, Ele que nos calça, Ele que está conosco. E a Bíblia vai dizer que Pedro foi pescar porque ele sabia que aquela noite era uma noite propícia para a pesca. Só que Jesus olhou para Pedro e disse: seu conhecimento é bom, você sabe demais como pescar, mas você não pescou nada. Sabe, irmãos, uma coisa que eu não quero para 2026, eu não quero fazer do meu jeito, ainda que eu ache que do meu jeito seja melhor. Nós temos uma mania de nos movimentar segundo o nosso entendimento. Tem uma coisa em 2026 que eu quero manter na minha vida, é a dependência dEle. Depender menos de você, depender mais dEle. Depender menos das suas habilidades e qualificações, depender dEle. Depender muito menos do teu salário, depender mais dEle. Sim ou não? Então uma coisa é certa: Deus criou você para a glória dEle. Deus criou você para um propósito maior que a sua própria vida. E eu vou provar para você que Pedro está pescando no seu conhecimento, mas não está pescando com o conhecimento de Jesus. Por que, apóstolo Júnior? Pedro chega da noite e Pedro está frustrado, Pedro está debaixo de frustrações, e Pedro está cansado, porque não foi um momento, ele não jogou a rede, ele tentou muitas e muitas vezes. Sabe o que eu acho mais incrível? É que quando estava debaixo da palavra de Jesus, lançou só uma vez. Quando ele fez do jeito dele, no conhecimento dele, na habilidade dele, ele lançou várias vezes. Não apanhou, não apanhou. Mas quando Jesus mandou, ele mandou uma vez só. E quando eles arrastaram a rede para dentro do barco, eles colheram tudo. Colheram tanto, pastor Márcio, que eles perceberam que se eles mantivessem todos aqueles peixes num barco só, o barco afundaria. Aí o que eles fizeram? Chama outros barcos para compartilhamento. E eu quero profetizar que o ano de 2026 na tua vida será um ano de compartilhamento. Deus trará tanta multiplicação, tanta colheita, tantas bênçãos, tantos milagres financeiros, queridos, que você vai olhar e falar assim: é mais do que eu preciso.
Mas o país está em crise, mas o céu não. Mas o governo está em crise, mas o governo mais alto do céu continua soberano, continua triunfante, continua glorioso. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Cuidado para você não ficar olhando demais para as frustrações de 25, da noite que passou, do ano que passou, do mês que passou, das coisas que você não conseguiu fazer. Cuidado para você não estar olhando demais para as feridas. Tem muita gente olhando demais para as feridas. Tem muita gente olhando demais para as frustrações das noites anteriores. Cuidado para você não estar olhando demais para a luta, desapercebido, sem se aperceber que Jesus está na praia. Queridos, vamos fazer um combinado aqui nessa noite: não vá navegar sem Jesus. Enquanto eles estão a noite inteira tentando e nada apanhando, Jesus está lá na praia esperando. Quando vocês esperarem, quando vocês me colocarem no barco, e quando vocês colocarem a minha palavra no barco, aí vocês vão ver a diferença. Sim ou não? Sabe, irmãos, o que deu errado no mundo físico é porque algo estava errado no mundo espiritual. Queridos, não é sobre esta parábola ou esta passagem, não é sobre pesca, é sobre fé e confiança, é sobre estar sob uma palavra. Amém? Nem tudo que deu errado no ano de 25 foi porque as coisas de Deus, que não era porque Deus não queria, é porque estava desalinhado do mundo espiritual. Então neste novo ciclo, alinhe o seu coração ao coração de Deus. Alinhe a sua vontade à vontade de Deus. O que é alinhar a vontade à vontade de Deus? É Deus falar não e você obedecer, mesmo achando que iria dar certo. Olhe para alguém e diga: deixe de achar e ande debaixo de uma palavra que vai trazer colheita abundante para a sua vida. Algumas coisas deram errado em 25 porque alguma coisa estava desalinhada no mundo espiritual. Existem coisas que deram errado em 25 porque nós não alinhamos o espiritual à vontade de Deus. Porque eu entendo que algo muito precioso está acontecendo aqui nesta noite. O que faltou aqui não foi peixe. Interessante, Pedro chegou e pescou, mas não tinha peixe. Então não pescou, só passou rede. Tem gente que o ano de 25 só passou rede, mas não pescou. Não pescou. Olha para o irmão e fala para ele assim: pare só de passar rede. Amém. Porque se vai passando, rede cansa, porque a rede é assim, ela enche, ela fica embebida, aquelas cordas ficam com água e a água pesa. Não sei se você sabe, mas 1 litro de água pesa 1 quilo, é equivalente para cada 1 litro de água 1 quilo. Agora você imagina, quando você lança a rede, Luiz, está com peso, quando você puxa está muito mais, só que não tem nada. Que Deus está falando para você assim, ó, você está se esforçando demais e não está colhendo, mas sob a minha palavra você vai colher muito, abundantemente, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Você não precisa do dólar em alta, da criptomoeda em alta, você só precisa estar debaixo da obediência da minha palavra, porque você vai colher e pescar mais do que você precisa. O que estava faltando não era peixe no mar, o que estava faltando era Jesus no barco. Porque quando Jesus entrou em direção, ele disse para Pedro: volta para o mar alto, que você achava que não tinha peixe. Você vai ver que o resultado agora é diferente, Pedro.
Ei, presta atenção, Deus está falando para alguém aqui nesta noite: o resultado debaixo da minha palavra, a partir de hoje, vai ser diferente. Eu já peguei. Você está aí ou não? Então deixa eu te dizer uma coisa: o que está faltando para a nossa vida para 26, e o que eu disse para Deus que eu quero em 26, é andar 24 horas ligado, sob direção daquilo que Ele vai me dizer. Eu quero do Senhor, a única coisa que eu pedi para Deus é: Deus, me dê sensibilidade para perceber a Tua palavra, a direção da Tua vontade. É só isso. Deixa Jesus entrar no teu barco hoje mesmo. Muitas pessoas nesse tempo de festa, no tempo de final de ano, nesse tempo de comemorações, 25, primeiro, elas se desligam do mundo espiritual, elas não oram mais. Por quê? Porque está enchendo o bucho. Sim ou não? É costelinha de porco, é leitão, é pururuca, é não sei o que, é carne assada, é peru, é chester, é uva. Não é pecado comer, não. O problema é você se desconectar e você esquecer quem você é no dia de festa. Você está aí ou não? É você esquecer que você continua sendo servo de Deus, ainda que esteja em Natal, ainda que esteja ano novo. Querido, não se desconecte do espiritual. Você pode estar no pior lugar, não se desconecta. Quando você vai viajar, aí você está ali, sinal de banda larga, aí você começa a distanciar da cidade. O que acontece? O Wi-Fi, o sinal de 3, de 4, de 5G, ó. Por quê? Porque você saiu do ambiente. O que o Senhor está falando para alguém nesta noite é: não saia do ambiente da minha presença, não se desconecte. Aleluia. Não fica viajando, não estou falando, não estou proibindo você de viajar, estou falando para você não ficar viajando sem Deus. Fica conectado dioturnamente com Ele, porque Ele será a garantia, o resultado de uma grande e poderosa colheita. Esse tempo também é tempo que tragédias acontecem. Por quê? Porque o mundo espiritual não para. Tem gente que ora, irmão, ele sai assim, ó, não avisa para ninguém, não pede bênção, não fala. Eu sou de um tempo em que, irmão, não viajo sem pedir bênção, não viajo sem orar. E os irmãos da igreja eu já ensinei: ó, vai viajar, ó, fala para mim. Não é que eu quero saber para onde você vai, não. É porque eu quero guardar a tua vida, eu quero proteger você com a minha oração. Você está debaixo do meu cajado. Um dia eu liguei para o irmão, falei: irmão, onde é que você está? Estou viajando. Falei: nem estou sabendo, você está desprotegido espiritualmente. Está no Hellman's Fly, está viajando na maionese. Não é? Sim ou não? O Salmo 91 diz que nós somos um povo que habitamos. Habitar é estar com Ele todos os dias, queridos. Todo dia, toda hora, todo instante. Passou 25, passou 24, eu estou conectado, eu continuo habitando, eu continuo com Ele, eu continuo caminhando com Ele. Porque nós não podemos mais ser visitantes da presença de Deus, nós temos que permanecer. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, eu também permanecerei em vós outros. Nós não frequentamos a presença, nós precisamos habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque aí Ele nos guarda. Aí 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à direita, e a gente não é atingido. Sim ou não? Pedro está frustrado, sim ou não? Está inquieto, está preocupado, está cansado, está faminto. Ele está tão inquieto, Pedro está tão preocupado, Pedro está tão frustrado que não percebe que Jesus está na praia.
Queridos, as inquietações da alma tiram a nossa visão de que nós temos um Senhor que pode nos dar uma palavra que vai mudar tudo. Quem está aí? Então Jesus está falando, e Jesus está ensinando o que, apóstolo, para nós? Jesus quer ensinar que aquele barco que Pedro achava que só servia para pescar, também iria servir para alimentar uma grande multidão. Sabe o que Jesus quer te ensinar em 26? Que o mesmo barco que é usado para pesca, também pode ser usado para a glória e louvor do nome dele. O que ele está ensinando para mim e para você é que as mesmas habilidades que você usa para você, para o natural, também pode ser usado para a glória e para o louvor dele. Aleluia. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: Jesus alimentou uma multidão, e Ele não vai deixar você fora de um grande e poderoso provisionamento. A questão é, como você tem usado o barco que Ele tem te dado? Como você tem usado os talentos que Ele tem te dado? Como você tem usado a inteligência que Ele tem te dado? Como você tem usado os dons que Ele tem te dado, os talentos, a inteligência, a habilidade? Queridos, tudo que você é, tem e faz, precisa glorificar a Ele, porque senão, nós estamos fazendo algo errado. Aí a Bíblia vai dizer, terminando, que Jesus terminando de falar, porque agora Pedro não está mais distante, Pedro está perto, e Jesus aproveita para falar. Na versão árabe está escrito: terminando Jesus de falar tudo. Sabe por quê, irmãos? Nós cristãos sabemos de uma coisa: Jesus não tem para nós uma parte do Evangelho, Jesus não tem para nós um pedaço da Bíblia, Jesus não tem para nós um versículo isolado, mas Ele tem uma palavra inteira, para nos guiar uma vida inteira. O Evangelho é o meio que nos leva a lugares que nós não chegaremos com as nossas habilidades. Então a Bíblia diz que Jesus falou tudo. Diga: Jesus falou tudo. Eu não sei se você está pronto, mas eu estou pronto, e Deus disse: hoje eu quero ouvir tudo. Queridos, preste atenção. Eu disse para o Senhor: eu quero ouvir tudo que o Senhor tem para mim hoje. Mais alguém? Não? Mais alguém ou só eu? Tudo. Jesus disse tudo. E eu quero ouvir tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir toda a direção, que ela seja colocada, queridos, para nós guiarmos, para nos guiarmos segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, o que nós precisamos orar é: Senhor, eu quero ouvir a tua direção. Jesus não economizou suas palavras, porque Jesus quer falar tudo. Tem gente que só ouve uma parte do propósito de Deus, mas Jesus quer que você ouça tudo. Jesus olha para Pedro e diz para ele: você está comigo mesmo? E agora perceba que depois de uma noite de frustração, Pedro está atento. Preste atenção nisso. Não fique atento só quando deu errado. Você percebe que o crente fica mais crente quando está na luta? Ai, minha vida financeira, vou orar. Minha vida emocional, vou orar. Meu casamento, vou orar. Irmão, por que a gente não ora antes? Aí tem gente que tem o costume de dizer assim: agora só orando. E por que não orou antes? Você percebe que a ordem da prioridade está errada? Agora só Deus, mas Deus podia estar lá no começo. Agora só Jesus no meu barco, mas por que não colocou Ele antes de sair? Sim ou não? Jesus vai para Pedro, e agora Pedro está atento ao que Jesus está falando. Agora ele está prestando atenção no que o Senhor está falando, porque em 25 muitos não deram atenção a todas as palavras que saíram desse altar, mas eu quero dizer para você que você precisa continuar ouvindo o que Jesus está falando para você.
Tem gente que tem uma mania equivocada, e até vou dizer, estou em casa, vou dizer, tem gente que tem um sentimento demoníaco, porque ela acha que Deus usa um mais e outro menos. Muito pelo contrário, Deus usa quem está disposto a liberar o que o céu tem. Ele usou um menino com 5 pães e 2 peixes. Deus já usou inclusive uma mula para falar com um profeta que estava indo na direção que Deus não queria. Em nome de Jesus, tenha sensibilidade para perceber quando é Deus falando. Existem pessoas que quando elas compram um carro, uma casa, uma moto, elas saem correndo para fazer seguro, e está certo, tem que fazer seguro mesmo. Mas a pergunta que eu faço é: como está o seguro espiritual da tua vida? Ai, 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 ainda dá tempo de Uber. O seguro espiritual não pode faltar da nossa vida, queridos. Como é que está teu plano espiritual de vida? Como é que está teu plano espiritual? Chegou a hora de você repensar um pouco na sua vida. O que Jesus fez foi incrível. Ele manda Pedro tirar o barco agora da terra e levar para os lugares distantes e profundos. Isso chamou a minha atenção. O que Jesus estava falando para Pedro Pedro, não é sobre a pesca frustrada. Eu só quero que você passe um momento comigo. E alguém pode dizer: Senhor, eu não quero só um momento contigo, eu quero que o Senhor permaneça. E eu também quero permanecer com o Senhor. Sim ou não? Sabe por que o Senhor está falando? Afasta esse barco da terra, porque eu quero estar com você. Deixa eu falar uma coisa para você, meus queridos, aqui nessa noite. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, que eu preciso dizer para você nessa noite. Nós precisamos afastar em 2026, nós precisamos afastar o nosso barco da terra, nós precisamos colocar o nosso barco nas águas. Por que, apóstolo? Porque do mesmo jeito que eu me preocupo em ter um seguro na minha casa, na minha moto, no meu carro, para que eles me protejam, eu preciso manter Jesus no barco da minha vida. Porque Ele é o guarda de Sião, Ele não falha. Se preocupe também com o arrebatamento da igreja, porque pode ser em 2026, você está preparado? A questão agora nessa noite é: coloque o seu barco em águas profundas. Saiam da superficialidade. Às vezes o louvor está cantando e a gente está aqui em modo natural. Às vezes a palavra está sendo pregada, é Deus falando e a gente está no modo natural. Queridos, no nome de Jesus, saia do modo natural e entre para o modo hard, o modo espiritual hard. Amém? Vai sair da superficialidade. Nosso barco está muito ancorado na terra, a gente está muito na terra, irmão. A palavra diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Eu estou aqui, mas eu já estou assentado nas regiões celestiais. E você? O que Jesus está falando para você é assim, ó: olha, sai aqui da terra e vai assentar nos lugares celestiais. Sai de buscar as coisas do mundo e começa a buscar as coisas da casa de papai para a tua vida. Jesus não mudou a vida de Pedro quando encheu o barco dele de peixes. Jesus mudou a vida de Pedro e transformou a vida de Pedro quando Pedro afastou o barco da terra. O Senhor está convidando alguém aqui nessa noite: tire o seu barco da terra e vá para águas mais profundas. Ore mais, jejue mais, busque mais da minha presença. O ano que vem, querido, estou falando tudo isso para você porque quem está debaixo de uma palavra está seguro, mas o ano que vem será de fato um ano terrível. Por quê? Porque Deus já disse. Mas ao mesmo tempo, o mesmo Deus que disse que vai ser terrível, é um Deus que diz para você: aquele que estiver habitando debaixo da sombra do Onipotente estará seguro e descansará.
A questão é, debaixo de qual palavra você vai estar em 26? Deixa eu dizer algo que o Espírito Santo está dizendo. A solução para esta nação não é o próximo presidente que virá, não é o governo que mudará. A solução da tua vida não é os preços que devem baixar, não é o dólar que deve mudar, não é sobre a bolsa de valores, não é sobre criptomoeda, é sobre Ele. Quantas moedas o Brasil já teve? Réis, ei meu Deus, só tem gente que nem sabia. Alguém sabia que no Brasil teve uma nota chamada réis? Meu Deus, só eu, Jesus, vou até abaixar a mão. Mais alguém não? Cruzeiro, Cruzados Novos, URV, meu Deus, vocês já estão com uma idade boa já, irmãos. Real, ô glória, alguém para concordar com todas. Governos vêm, moedas vão e vêm, mas o Senhor está dizendo: eu continuo me mantendo no meu trono. Governos chegam, governos partem, mas eu continuo ali no meu trono, governando sobre tudo e sobre todos. Jesus está dizendo a essa igreja: afasta o teu barco da terra, saia do natural, seja mais espiritual, busque mais a minha face, mais a minha presença, se distraia menos e busque mais a minha presença. Aleluia. Será que você tem uma voz de gratidão para dizer: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, apesar das lutas, o Senhor esteve comigo, apesar das dificuldades, apesar das frustrações, o Senhor esteve comigo, louvado seja o Senhor por isso. Existem águas de Deus que vão se manifestar na tua vida em 2026. Eu vou dizer de novo: existem águas de Deus que vão se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na vida dos teus filhos, no teu comércio. Para você que é CLT, não importa, Deus é o teu Pai, e Ele está dizendo: eu vou manifestar algo novo na tua vida, mas você precisa ir para lugares profundos. Olha para o irmão e fala assim: tira a âncora, irmão, do teu barco e vai para as águas mais profundas. Você está muito normal, muito natural, você está muito na terra, mas você precisa ir para um lugar mais profundo. Eu já caminho para terminar a palavra. Eu declaro em nome de Jesus, eu vou profetizar, queridos, que assim como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, eu profetizo que as áreas secas da tua vida vão ajuntar osso em cada osso, junta em cada junta, e aquilo que estava desconjuntado, Deus está falando: eu vou trazer ordem para a tua vida. Aquietai-vos, se você está debaixo da minha palavra, eu vou ajuntar tudo o que você precisa, para que você esteja posicionado para viver um melhor tempo da tua vida. Aleluia. Aquele homem estava num vale cheio de ossos, mas ele começou a profetizar, e cada osso foi juntando em seu próprio osso, de acordo com Maria. É tempo de celebrar a presença de Deus. Ei, preste atenção, comece a celebrar um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Quem está aí? Deus, quando entrou no barco dele, no barco de Pedro, tudo mudou. A história vai ser diferente, queridos, na sua vida. A virada vai ser diferente, a tua família vai ser diferente, tua casa vai ser diferente. Estou sentindo da glória de Deus aqui. Deus vai alcançar mais pessoas, vai alcançar a tua casa, vai abençoar a tua família, vai entrar com providência naquela causa, porque Ele está dizendo: desancora teu barco da terra, porque eis que faço novas todas as coisas na tua vida, a partir desta palavra.
Quem pode adora, quem pode aplauda, quem pode glorifica. Não tenha medo, porque o Senhor está dizendo: quem me adora está garantido. Quem está debaixo de uma palavra está garantido. A colheita abundante que te espera em 26. Aleluia! Harashorecandalabás. Pensai nas coisas do alto, andai nas coisas do eterno. E eu quero dizer para você, para encerrar essa palavra, Pedro olha e diz assim: trabalhamos a noite inteira, mas porque o Senhor está dizendo, nós faremos. Tem muita coisa que não deu certo em 25, porque Deus está falando: muita coisa você fez que eu não mandei. Tem decisões que você tomou que eu não estava lá. Tem coisas que deram errado porque você insistiu em romper com uma porta que eu decidi fechar. Tem pessoas aqui que se frustraram com outras pessoas porque você decidiu manter do teu lado pessoas que Deus já decidiu tirar do teu lado. Ai, ai, ai. Quem está aí? Jesus disse para Pedro: volta ao mar alto. Queridos, preste atenção, eu caminho para encerrar mesmo. Viu, Marcelo? Daqui a 2 horas eu termino, glória a Deus. Não é verdade, agora eu vou terminar. Jesus manda voltar no pior horário, irmã Alessandra. Era o pior horário que Jesus manda ele voltar para o mar alto, irmã Adriana. É o pior horário para pescar, foi quando Jesus mandou. Pedro sabia que naquela região aquele peixe só dava de noite, mas está só que aquele peixe só dá, mas Jesus está mandando é de dia, mas estão debaixo de uma. Jesus está falando o horário inapropriado, pastor Márcio. Jesus está mandando Pedro ir num horário inapropriado, e a palavra está escrito assim: volta ao mar alto, porque existem coisas que você já vivenciou e que você diz: eu não quero nunca mais vivenciar isso, porque tem muita luta vivenciar isso. Existem cenários que você já pisou, que você diz: nunca mais eu piso lá, mas não foi Deus que te tirou de lá, foi você que saiu correndo. Existem coisas que você já enfrentou na tua família e você diz: não quero mais, não quero esse sofrimento mais não, eu não passo por isso mais não. Por isso Deus está dizendo: vai voltar para viver algo que eu já preparei para a tua vida, e o meu nome será glorificado. O horário da pesca era o pior horário, mas quem estava mandando sabia o que estava fazendo e falando. O Deus que está te dando uma palavra está falando assim: eu sei exatamente a palavra que eu estou te dando. Agora ele iria dar a ele uma experiência, que a pesca com ele contraria, diaconisa Doneide, toda a improbabilidade humana. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Levanta a mão direita. Levanta a mão para receber. Até aquilo em 2026, até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Eu vou dizer de novo: Deus vai converter toda maldição em bênção. Você vai começar a dar certo, em nome de Jesus Cristo. Até aquilo que ia ser maldição na tua vida, que ia ser maldição na tua mão, eu conheço um Deus que está aqui trabalhando, está dizendo: eu estou transformando maldição em bênção. Ele muda o choro em riso e pranto em alegria, vestes velhas em vestes novas, vinhos velhos em novos vinhos. Há um novo rumo de Deus sobre a tua vida, há novo rumo de Deus sobre a tua casa. A Bíblia diz assim: fazendo assim, o Senhor está fazendo assim, conforme a palavra dele. Fazendo assim o que? Colherão. Fazendo assim como? Sob a palavra. Fique de pé, por favor.